بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Estimados irmãos e irmãs, hoje iremos abordar o tema relacionado ao banho ou o ghusl, termo que temos usado quando se refere ao banho obrigatório. Falamos ghusl, porque o banho hoje poderá ser entendido como as pessoas fazem, entrou na banheira, molhou o corpo, não molhou o cabelo, portanto chamam isso de banho. Este não é o banho islâmico. Por isso o termo que iremos usar nesta nossa aula é o ghusl, se falamos banho, estamos a referir ao ghusl, que tem algum detalhe que iremos trazer na aula de hoje. É importante, é de extrema importância nós sabermos como o banho deverá ser efetuado para que o nosso ibadah tenha relevância, tenha aceitação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se estivermos em situações em que o banho é obrigatório e não obedecermos os critérios traçados pelo Sharia, por mais que gastemos muita água a lavar o nosso corpo, o banho não será considerado válido, ou a nossa adoração, o nosso ibadah não terá nenhuma relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque a condição fundamental para a nossa purificação não foi observada. Portanto, o banho ou o ghusl, de acordo com o Sharia, estamos aqui a falar de situação em que o indivíduo purifica-se para poder adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E esta purificação o Sharia instituiu para permitir que o crente se purifique do estado de impureza maior ou hadathul akbar. Impureza maior ou hadathul akbar. No Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa in kuntum junuban fattaharu", se estiverdes impuros, purificai-vos através do banho. O Islã é uma religião que advoga a higiene, dando muita importância a aspectos relacionados a esta temática. O profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou que a higiene e a pureza fazem parte da crença e representam a metade da iman, a metade da fé. Vemos que nenhuma outra religião, para além do Islã, deu tanta ênfase à higiene ou ao banho, ao ponto de torná-lo obrigatório, em alguns casos recomendáveis e muitas outras situações. É inconcebível, de facto que é inconcebível o muçulmano ficar sem tocar na água, porque ele deve se purificar 5 vezes ao dia. Portanto, nesta aula de hoje iremos abordar questões relacionadas a tipos de banho ou tipos de ghusl. Iremos falar o banho obrigatório, banho necessário, banho sunnah, banho recomendável, atos obrigatórios no banho, no ghusl, neste caso, atos sunnah no ghusl, aspectos indesejáveis, assim como método sunnah de efetuar o banho ou efetuar ghusl. E ao terminar iremos mencionar alguns aspectos de extrema importância relacionados a critérios que devem ser obedecidos no banho. É importante falar do banho porque somente o corpo purificado poderá ser portador de uma alma pura. Quando não existe pureza no interior, quando não existe pureza no exterior, também não poderá haver no interior. Portanto, nós estamos ligados com Allah subhanahu wa ta'ala, não é? A nossa alma está pura, portanto a purificação exterior também é importante. A obrigatoriedade do banho é para remover, como já dissemos, a impureza maior, o hadathul akbar. Portanto, vamos mencionar as situações em que deve-se tomar o banho. Portanto, estamos aqui a falar primeiramente, estamos a falar dos tipos de banho, os tipos de ghusl. Temos o primeiro tipo, que é banho obrigatório. Quais são situações em que o banho torna-se obrigatório, que o indivíduo tem de tomar banho obrigatoriamente? Primeiro,
Quando a mulher termina o período menstrual, torna-se obrigatório a mulher tomar banho, purificar-se para sair deste período através do banho e poder rezar, poder fazer os seus ibadat. Gostaria de mencionar que nós iremos numa aula específica só falar da menstruação. Quando começa, quando termina, quando é considerado de menstruação, quando não é considerado de menstruação, por mais que saia alguma sujidade dela, portanto, situações em que ela poderá rezar mesmo nestes casos. Portanto, é uma aula que iremos, inshallah, a trazer nas nossas lições, inshallah ta'ala. Portanto, tipos de banho, temos o primeiro, é o banho fardo. Portanto, quais são as situações em que o banho torna-se fardo? Primeiro, quando termina o período menstrual. Segundo, é após a ejaculação, quer seja descarga que ocorra durante o sono, estamos aqui a falar do sonho molhado, ou mesmo estando acordado. Quando existir ejaculação, o banho torna-se obrigatório. Terceiro aspecto, o terceiro caso em que o banho torna-se obrigatório, após a prática da relação, após a relação sexual, ou após a prática do coito. Após o ato sexual, o banho torna-se obrigatório, mesmo que não ocorra a descarga do sêmen. O que quer isso dizer? Mesmo que não haja ejaculação, não houve descarga do sêmen, não houve ejaculação, portanto, houve ato sexual, então o banho torna-se obrigatório. O banho torna-se obrigatório pela simples penetração do pênis na vagina, houve a penetração, depois não houve continuidade do ato sexual, pela simples penetração, o banho torna-se obrigatório. A quarta situação, quando terminar a descarga do sangue após o parto, ou período pós-parto. Quando termina este período, que também tem limites, portanto, o banho torna-se obrigatório. Há vezes em que a mulher passa este período, ou a duração é muito curta, 10, 15, 20 dias e terminou a descarga do sangue, portanto, ela voltará a fazer o solá, mas antes disso terá que fazer o banho. O banho deve ser em conformidade o Sharia, que nós iremos mencionar. Estamos ainda a fazer menção de tipos de banho. Mencionamos aqui tipos de banho. Primeiro caso é o banho fard, obrigatório. Temos aqui banho necessário. Segundo tipo de banho é banho wajib, banho necessário. O banho que é dado ao defunto. Este banho que damos ao defunto, ao mayit, este é um banho necessário, é um banho wajib. O banho para o descrente que abraçou o Islã, estando no estado de Hadathul Akbar, numa situação de impureza maior. Portanto, este banho é wajib para ele. Caso não esteja, portanto, este banho, o ghusl, é mustahab ou recomendável. O terceiro tipo de banho é o banho sunnah. É sunnah. Por exemplo, o banho que nós tomamos às sextas-feiras é um banho sunnah. Os banhos que nós tomamos nos dias de Eid é sunnah, o banho no dia de Eid é sunnah. Ao vestir ihram é sunnah, efetuar o banho para ihram, para efetuar Hajj ou Umrah. Para o peregrino no dia de Arafah, o banho também é sunnah. Banho mustahab é banho recomendável. Este é o quarto tipo de banho. Quando a pessoa volta da viagem, para aquele que deu banho a um defunto, aquele que deu banho mayit, é mustahab tomar banho, não é obrigatório. Já vieram umas pessoas algumas vezes, está na hora de solar, eu acabei de dar banho um mayit, será que eu posso fazer solar ou tenho que ir tomar banho? Porque as pessoas dizem que depois de dar banho o mayit tenho que ir tomar banho. Portanto, tem que tomar banho sim, mas qual é a classificação desse banho? Não é fardo, não é obrigatório. Se você está puro, simplesmente poderá fazer o wudu e fazer solar. Mas o banho nessa situação, após ter dado o banho um mayit, é banho mustahab, não é um banho obrigatório. Portanto, é importante nós entendermos esta situação. Quando damos banho a um defunto, é mustahab nós tomamos banho.
Para a pessoa que recupera os sentidos após tê-los perdido, depois de desmaio, o banho é também recomendável mustahab. Para o demente, quando recupera as suas faculdades mentais, o banho também é recomendável ou mustahab. Gostaria de realçar algo nesta aula, que o corpo, quando é atingido por impurezas sólidas ou líquidas, o banho não torna-se obrigatório, mas lavar o lugar em que aquela impureza atingiu é suficiente para nos purificarmos. Se alguma impureza, por exemplo, se está a carregar uma criança e a criança urinou no seu braço, por exemplo, então o banho não é obrigatório nesta situação. É suficiente remover a impureza lavando aquela parte que a urina da criança atingiu ou qualquer outra impureza. Temos agora atos obrigatórios no banho. Esta parte é importante, sabermos o que é obrigatório no banho. No banho é obrigatório lavar o corpo por completo, pelo menos uma vez com água pura e limpa. Isto é obrigatório. Isto deve ser feito de forma a assegurar que a água escorra pelo corpo todo sem deixar qualquer parte seca, nem mesmo um fio de cabelo. A pessoa terá que molhar o corpo todo ele, não permanecer nenhuma parte seca, nem sequer um fio de cabelo. Entrou no chuveiro, portanto, molhar o corpo todo é condição para o banho estar efetuado. E de acordo com o Imam Abu Hanifa, ele diz que lavar a boca por completo, uma vez assegurando que a água atinja toda a área interna da boca até a garganta, ou gargarejar. Esta é uma das condições. E também introduzir água nas narinas e limpá-las uma vez, assegurando que a mesma atinja as fossas nasais, ou cavidade carnosa do nariz. Portanto, esta é a forma que o banho deve ser feito, não é? De acordo com os princípios gerais, a pessoa tem que passar água do corpo todo sem deixar nenhum fio de cabelo. É verdade que a intenção tem de estar lá. Eu estou a tomar banho para me purificar da impureza maior. E a intenção é algo do íntimo, não é necessário que se faça de forma verbal. É importante também dizer que se a pessoa tomou banho e se apercebeu depois que uma parte do corpo ficou seco, então é suficiente molhar aquela parte ou lavar aquela parte. Portanto, não é necessário repetir aqui o banho por completo. É suficiente lavar a parte que ficou seco. Esta é a forma de efetuarmos o banho, ou por outra, atos obrigatórios no banho que nós temos que obedecer. Atos sunnah no banho ou no ghusl. No ghusl, os seguintes atos são sunnah, por exemplo, ou mencionando, lavar ambas mãos, incluindo os pulsos, lavar muito bem as partes privadas, não é? Remover a impureza nas partes privadas ou qualquer parte que estiver, efetuarmos o wudu no banho, não é? É também sunnah derramar a água sobre todo o corpo 3 vezes, primeiro sobre a cabeça, depois sobre o ombro direito e por fim sobre o ombro esquerdo. É assim que nós temos que tomar banho sunnah ou atos sunnah no banho. Existem algumas práticas que são indesejáveis no banho, como, por exemplo, virar para a direção do Qibla, dar a cara para a direção do Qibla é indesejável. Portanto, recitar algum duá ou versículo do Corão enquanto estivermos a tomar banho, isso também é makruh, é indesejável. Falar desnecessariamente ou debater assuntos enquanto está a tomar banho. Está a tomar banho, começa a falar de tudo, mais alguma coisa. Quem está no banheiro, o marido está no quarto e começa a relatar tudo o que aconteceu no trabalho. Sabe o que aconteceu no trabalho? Aconteceu isto, aquilo, tal fulano fez isso. Enquanto estiver a tomar banho, isto é makruh, não é? É indesejável no banho, aspectos indesejáveis. Portanto, vamos agora para, nesta aula mencionamos o método sunnah de efetuar o banho. Método sunnah. Portanto, a intenção é o primeiro aspecto que nós
portamos dentro de nós a intenção que eu vou tomar banho de impureza maior. Portanto, é necessário nós fazermos a intenção. Como já disse, que a intenção não deve ser algo verbal, é algo que vai dentro de nós. Portanto, primeiro lavamos as mãos, incluindo os pulsos, lavar muito bem as partes privadas, não é? Tal como se faz o estinja, mesmo que não contenham impureza. Portanto, é um método sunnah de podermos tomar banho. Mesmo que não haja impureza, nós temos que lavar bem a parte privada e fazer o wudu por completo, derramar a água sobre a cabeça primeiro, depois o ombro direito, depois o ombro esquerdo, depois para o corpo todo. A água deve ser derramada de tal forma que possa escorrer sobre o corpo todo, molhando-o por completo. Portanto, isto é a forma, ou por outra, esta é a forma sunnah de tomarmos o banho. Algumas observações são importantes quando nós falamos do banho. Por exemplo, as pessoas que passarem por qualquer uma das situações que lhes coloquem no estado de hadathul akbar, ou impureza maior, estas pessoas estão proibidas de praticar o salah. Estão proibidas de tocar no Coran, até mesmo de entrar no masjid enquanto estiverem nesta situação. Não podem fazer salah, não podem tocar no Coran, não podem também entrar no masjid até a pessoa se purificar. Se a pessoa não tiver passado por qualquer das situações aqui mencionadas, nestes pontos todos que aqui mencionamos, e pretender tomar um banho simples, que quer seja diariamente, ao amanhecer, ou somente com o objetivo de refrescar, então poderá fazê-lo sem seguir todos esses preceitos do banho obrigatório, não sendo isso considerado como o ghusl. Portanto, a pessoa poderá passar água no seu corpo da maneira como quiser, não estando a efetuar aqui um banho sunnah. Se a mulher tiver cabelos, não é? E recear, cabelos compridos ou grandes, recear que estando trançado, a água poderá não atingir todo o lugar, toda a cabeça, então é aconselhável que esta mulher desfaça da sua trança para que a água atinja até as raízes do cabelo, quer dizer, o cabelo todo fique molhado. Deve-se igualmente remover a sujidade ou tudo aquilo que impeça a água de atingir as unhas ou a pele que esteja à sua volta, seja por baixo ou por cima. Por exemplo, se as unhas estiverem compridas, coisa desaconselhável para o muslima não pode ter unhas compridas. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos a cortarmos as unhas. Portanto, se tiver unhas compridas e houver sujidade ou gordura por baixo, essas deverão ser removidas de forma que a água possa atingir a extremidade dos dedos. O mesmo se aplica ao verniz ou qualquer outra camada que impeça a água de atingir as unhas. É uma exceção quando se fala de mendi, porque o mendi não é considerado impedimento, pois não se trata de uma camada. Não é? O mendi não tem qualquer implicação no que diz respeito à água alcançar a unha ou a pele. Os anéis, braceletes ou brincos que estejam apertados devem ser removidos para que a água atinja a parte coberta, de facto que se alguma parte do corpo a água não atingir, o banho não estará completo. Assim como se a pessoa mergulhar no mar com a intenção de se purificar, ou numa piscina com a intenção de se purificar de alguma impureza maior, e o corpo todo ficar molhado, o banho está feito. Não é necessário ter que repetir outra vez o banho, se ele quiser. É extremamente desaconselhável a pessoa urinar na banheira ou no lugar onde estiver a tomar o banho. O banho deve ser tomado num lugar completamente privado, longe do alcance de qualquer olhar. Pode-se tomar banho tanto de pé, assim como sentado. Algo importante aqui realçar:
Há casos em que a pessoa está a tomar banho e a água se aglomera, né, na banheira e ele não tem outra alternativa. Nesta situação, a pessoa poderá dar continuidade ao seu banho e deixar os pés para o fim. Não é? Quando ele terminar de tomar banho, ele vai lavar os pés e vai sair da banheira. Portanto, após terminar o banho, o corpo deve ser enxugado com uma toalha ou um pano limpo, após o qual deve-se cobrir o mais depressa possível. E não é aconselhável permanecer despido por muito tempo, porque o Sharia deu muito ênfase a este aspecto de cobrirmos o nosso corpo, porque os anjos estão conosco e não podemos ficar, não é, muito tempo descoberto. Nós temos que estar coberto. Acabamos de tomar banho, não vamos passear no quarto, passeamos na nossa casa, porque ninguém está completamente despido. Isto não é aconselhável e não é do ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, muitos outros aspectos poderiam ser abordados aqui nesta aula, mas fizemos questão de abordar aspectos de extrema necessidade na questão relacionada ao banho. Caso haja alguma dúvida ou algum outro esclarecimento, poderão fazê-lo enviando uma SMS no privado, que eu, inshallah, irei responder à questão. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك